Doutora, já é a terceira vez que o INSS perde o prazo para apresentar os cálculos no processo. Já tem mais de 3 meses que eu ganhei a causa e até agora eu não recebi. Ganhei a causa, o advogado passou a parte que me cabia, só que me bateu aquela duvidazinha. Será que ele passou para mim o valor correto? Ou ele passou o valor a menor? Existe a possibilidade de eu saber, depois já de meses que eu recebi o valor, se eu recebi o valor correto ou não do meu processo? Doutora, eu sei que a consulta é pública, mas existe possibilidade do advogado alterar os dados lá na consulta pública e aparecer coisa diversa do que realmente está no processo? Se uma causa demora 30, 20, 40 anos, doutora, prefiro deixar para o juiz esse valor. Esse valor vai mesmo para o juiz? Será? Será que vale a pena deixar para o judiciário esse valor? Essas são algumas questões que nós iremos conversar neste vídeo de hoje. Sejam muito bem-vindos ao canal, eu sou a Marli. Estou aqui para sanar algumas dúvidas aqui dos internautas, pessoal que deixou aqui no canal várias perguntas aqui, e eu vim aqui hoje para responder todas elas para vocês e explicar passo a passo como que vai funcionar cada uma delas e destrinchar. Se ficar alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você ainda não é inscrito nesse canal, aproveita rapidinho aí e se inscreve, não paga nada, é grátis, só se inscrever e acompanhar aí o conteúdo. E sempre que você tiver dúvida, eu estou aqui para tentar sanar o máximo de dúvidas possíveis. Eu tenho dado sumida aqui do canal, mas agora, se Deus quiser, tudo voltará aos eixos e eu continuarei com o meu trabalho aqui para ajudar vocês a conhecer melhor os processos, a conhecer melhor como que vai funcionar aí as questões que vocês têm dúvida. Vamos para a primeira pergunta, e a primeira pergunta é da Roberta Moreira. Eu vou ler aqui para vocês rapidinho a pergunta dela e vou explicando detalhadamente, passo a passo, cada item do que ela perguntou. Ela perguntou assim: olá, doutora, poderia me esclarecer uma dúvida? Pela terceira vez o INSS não apresentou planilha de cálculo da RPV solicitada pelo juiz. O juiz deu mais um prazo para eles apresentarem a planilha, até do dia 16 de 5 de 2024. Dizendo, se não apresentarem novamente os cálculos, virão conclusos. A senhora poderia fazer um vídeo sobre essa recusa do INSS e as suas implicações? Muito obrigada. Eu agradeço você, Roberta, pela participação. E vamos lá. Quando não apresenta a planilha de cálculo? Bem, como que funciona, de regra geral, as planilhas de cálculos apresentadas nos processos? Contra entes federais, contra entes municipais, contra Estado, União, município, então. Contra esses entes, que são entes públicos. Como é que funciona? Primeiro, o advogado apresenta os cálculos, apresenta os cálculos, junta os cálculos ao processo. O juiz vai intimar a outra parte para se manifestar dos cálculos. Se a outra parte se manifesta favorável, o juiz vai homologar e mandar pagar, principalmente quando é RPV. O que é RPV, doutora? RPV é requisição de pequeno valor. É quando o valor é menor do que fixado em lei e a forma de pagamento são 60 dias corridos para efetuar o pagamento no processo. Significa que eu vou receber já de imediato nesses 60 dias? Não. Significa que eles vão pagar e juntar, ou deveriam, dentro desse prazo, juntar o comprovante no processo. E aí depois o juiz vai liberar esse valor nas contas que forem indicadas, pelo advogado, certinho? Doutora, o que acontece quando eles não cumprem esse prazo? Ou seja, quando eles não respeitam a data que foi fixada pelo juiz para efetuar a apresentação desses cálculos. Primeira hipótese: não apresentou o cálculo, o juiz vai fixar uma multa. Quando o advogado faz o requerimento da multa por conta do descumprimento judicial, o advogado vai solicitar essa multa e vai solicitar que o juiz homologue os cálculos que foram apresentados pelo advogado. Porque se o INSS ou a outra parte, qualquer que seja, qualquer ente federal que seja, não se manifestou, significa que ele concordou com os cálculos que foram apresentados com o seu advogado. O que acontece? Às vezes, e eu já vi muitos casos assim, o juiz concede novo prazo para que o ente público efetue aí a concordância ou não. Concordo com isso? Absolutamente discordo deste prazo. Por quê? Porque não tem previsão legal
para que seja concedido um novo prazo para que o ente público se manifeste ou apresente aqueles cálculos no processo. Porque se nós, advogados, perdemos os prazos, o que acontece? O processo é arquivado ou vai ser homologado o cálculo da outra parte, ou o processo vai ser arquivado. Então, o correto é que, após ultrapassado o prazo fixado pelo juiz para que o INSS ou qualquer outro ente público se manifeste ou apresente os cálculos no processo, tem que ser aplicada a multa. E por que aplicada a multa, doutora? A multa tem o objetivo de coerção, ou seja, a busca obrigar a outra parte vir no processo cumprir o que foi determinado pelo juiz dentro do prazo fixado. Então é por isso que existe a multa. Neste caso específico, já é a terceira vez que o INSS é intimado para apresentar os cálculos no processo. Ora, é absurdo o que está acontecendo neste processo. Por quê? 3 vezes. Eu não sei, eu não olhei o processo, tá, gente? Eu estou falando pelo que ele me disse, que já é a terceira vez que o INSS é intimado para apresentar os cálculos. Se está acontecendo isso no processo, está errado. Não é para acontecer desta forma. O INSS tem a obrigação, assim como qualquer outro ente público, assim como qualquer parte dentro de um processo, cumprir os prazos judiciais. Mas nesse caso, foi fixado. Se ele não cumprir, o seu advogado, Roberta, tem que peticionar no processo e pedir para o juiz homologar o cálculo foi apresentado por ele. E se ele não apresentou nenhum cálculo, ele apresente um cálculo atualizado até a data que ele for apresentar, apresente o cálculo atualizado e solicite a aplicação de multa por descumprimento da determinação judicial, né, que é a apresentação do cálculo pelo INSS, que ele deveria ter apresentado, juntar ao processo e solicitar a aplicação de multa e que o cálculo homologado seja o juntado pelo seu advogado. Então, eu espero que tenha sanado a sua dúvida aqui com relação a essa pergunta. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou fazer o possível para tentar responder. Vamos para a próxima pergunta. O meu advogado ganhou a causa e até agora não sei aonde está o valor, não recebi, não sei de nada. Gente, quando a gente ganha a causa, quando o juiz bate o martelo, que não tem martelo, mas quando o juiz afirma, você ganhou, a gente ainda não vai receber. Calma, tem todo um trâmite aí depois que sai a sentença. Depois que sai a sentença, abre o prazo para recurso, que o prazo varia entre 10 dias úteis a 30 dias úteis. Vai depender contra quem é o seu processo, qual justiça que está o seu processo, está no juizado especial, se está no especial da fazenda, se está em uma vara comum, se está em uma vara da fazenda. Tudo vai depender aonde está o seu processo e contra quem ele é, para saber qual é o prazo aí que você vai conseguir receber. Então, depois que você ganha a causa, precisa primeiro transitar em julgado. O que significa o trânsito em julgado? Significa que não cabe mais recurso. Se não cabe mais recurso, ninguém mais pode brigar por aquela questão. Mas significa que eu já vou receber? Infelizmente não. Depois do trânsito em julgado, inicia-se o cumprimento de sentença, que eu não canso de dizer que para mim é a melhor fase do processo, mas essa fase também é demorada, leva em média de 6 meses, às vezes tem processos que demoram 1 ano, tem processos que demoram 2 anos. A fase do cumprimento de sentença é tão demorada quanto a fase de conhecimento, ou seja, quanto àquela fase que o juiz está conhecendo, sabendo o que aconteceu no processo, aquela fase que a outra parte se defende por meio da contestação, quando você se manifesta por meio da impugnação. Então, essa fase do cumprimento de sentença, que é a fase dos cálculos, a fase da implantação dos direitos, nessa fase é tão demorada quanto a fase de conhecimento, que é essa fase que eu acabei de mencionar aqui. Então, infelizmente, nem sempre quando o juiz fala ganhou, eu já vou conseguir receber ali depois de 15 dias, 20 dias, 30 dias. Tem processo que demora anos para sair o pagamento depois que o juiz diz ganhou a causa. A terceira pergunta eu vou ler e depois eu vou responder ela detalhadamente. Aqui no canal já tem um vídeo que trata um pouquinho desse assunto, mas eu vou responder essa pergunta e dar uma destrinchada nela melhor. Entramos em um processo por causa de um seguro de vida, mas o dinheiro foi depositado na conta do advogado e o advogado passou o valor para mim. Mas aí eu pergunto, como saber se o valor que o advogado passou para mim, o valor correto, está correto? Pois hoje não tenho nenhuma prova de quanto ele recebeu
para me passar. Eu vou falar como eu trabalho aqui no escritório. Aqui nós trabalhamos bastante com clientes públicos, então a maioria dos nossos processos são muito demorados. E aí o valor que é pago ao cliente é pago ou por RPV, requisição de pequeno valor, que é aquele valor que a lei fixa que é menor, né, mais rápido para receber, ou por meio de precatório, que demora muito tempo. O que eu sempre sugiro para os colegas, né, para quem está iniciando e que eu converso, para ficar mais simples e ficar mais fácil, não haver esse tipo de dúvida dos clientes, que mande o comprovante de depósito, o comprovante que é juntado no processo. Mas nesse caso, o advogado não passou o valor correto, não passou o print ou o comprovante do pagamento lá que deveria ter passado para o cliente. E aí, doutora, como que faz para saber quanto que o advogado recebeu? Gente, todo o valor é depositado no processo, então fica lá registrado no processo o valor de RPV, de precatório ou qualquer outro valor que seja pago no processo, porque quando uma parte paga, ela tem que juntar no processo a guia de levantamento e o comprovante de pagamento. Então, está lá no seu processo. Qualquer dúvida que você teve dúvida? Vai procurar a justiça qual está o seu processo. Está no Tribunal de Justiça? Está no Juizado Especial? Está numa vara comum? Está numa vara da Fazenda? Você liga lá, passa seu CPF, ou vai lá pessoalmente, ou procura por meio do balcão virtual, que é seguro, e provavelmente eles passam os dados todos para vocês, ou vocês vão até lá pessoalmente mesmo, que daí é mais certo de vocês conseguirem. Primeiro, você tem que saber em qual justiça que está, se é justiça comum, se é juizado da Fazenda, em qual justiça que está o seu processo, o número do seu processo, levar junto com você, se você for pessoalmente, os documentos pessoais, para comprovar que aquele processo é seu. E eles vão passar para você tudo o que aconteceu no processo, inclusive te mostrar o comprovante de pagamento que você tem direito a saber. Claro, era melhor se o advogado tivesse passado para você? Com certeza, seria muito mais fácil ele mandar o print ou mandar o comprovante de pagamento que foi anexado no processo para você não ficar com essa dúvida. Até caso você tivesse uma outra causa futuramente, você iria procurar ele porque você confiou, né? A gente confia numa pessoa que é clara, que é transparente. Mas não foi o caso. Então, para você saber, é só você ir até a justiça, ligar ou agendar no balcão virtual para você conseguir saber aí se foi pago, quanto foi pago, quando foi pago e todos os detalhes que você tiver dúvida no seu processo. A próxima pergunta se refere sobre a possibilidade ou não de haver alteração no andamento do processo, porque a consulta é pública, a gente não consegue verificar tudo que está lá no processo. A gente consegue olhar andamento, despacho do juiz, sentença, decisões do juiz, mas a gente não consegue, pela consulta pública, verificar a peça da outra parte, a petição da outra parte, a petição do seu advogado. Essas coisas a gente não consegue olhar por meio da consulta pública. Para essa especificidade, a gente precisa do assinador digital, para a gente conseguir olhar no sistema, em especial no sistema do PJI. Então, o advogado não pode fazer alteração, ele não consegue, o sistema é da justiça, certo? Então, tudo que você vê lá é o que exatamente está acontecendo. O que você não conseguir ver, peças que você não conseguir ver, ou é porque é do seu advogado, ou porque é do advogado da outra parte. Aí vocês não vão conseguir ver essas peças, certinho? Deixei essa pergunta por último, porque pra mim ela é uma questão assim, eu entendo algumas pessoas pensarem dessa forma e talvez quererem agir dessa forma. Não concordo, mas entendo que quando uma causa demora 10, 20, 30, 40 anos, um inscrito, um internauta disse que era melhor deixar para o juiz. Primeiro ponto. Os valores que ficam no processo não ficam para o juiz. Fica para aquela parte que não pagou. Vamos supor, você tem um processo contra o estado de Mato Grosso. Você ganha a causa, está lá na fase de recebimento e desiste da ação. Quem não vai pagar é o estado do Mato Grosso. É ele que vai sair no lucro. Não é nem a justiça, nem o juiz. Ou seja, você vai estar abrindo mão de um direito que lhe pertence ou pertence aos seus herdeiros quando a ação é muito longa, passa anos para sair o resultado da causa, você não consegue receber, passa-se anos, daí neste caso, infelizmente, se você deixar para o Estado, você e os seus herdeiros ficarão no prejuízo. Não concordo. A gente tem que buscar a celeridade processual. E quando a gente deixa um direito para trás, a gente não está abrindo mão só do nosso direito ou dos nossos herdeiros. A gente está abrindo mão de toda uma luta que foi feita até chegar neste
ponto aqui, neste ponto, quantas pessoas morreram, quantas pessoas lutaram, quantas pessoas deixaram de viver coisas incríveis e maravilhosas para lutar, para alcançar alguns dos direitos que nós hoje temos. Então, eu penso que não, todo o direito tem que ser buscado e tem que ser mantido. É preciso que nós busquemos os nossos direitos e não desistamos deles, porque quando a gente abre mão de um direito, a gente está sendo favorável ao descumprimento de um dever. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né, dessa explicação, dessas respostas. Vou juntar, prometo para vocês que juntarei várias outras perguntas na semana que vem e vou postar vídeo respondendo vocês aqui. Eu espero que eu tenha sanado as dúvidas de vocês. Se alguma das perguntas aqui não ficou clara, deixa aqui nos comentários que eu faço questão de responder para vocês. Prometo que não vou demorar tanto para postar o próximo vídeo com respostas para vocês. Até o próximo vídeo, viu, gente? Ah, não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, deixar seu like se você gostou do vídeo e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.